Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a tetralogia de Fallot. Pediatras, cardiologistas e outros médicos podem se deparar com essa patologia congênita, que provoca anomalias cardiovasculares no paciente. Por vezes, os defeitos são identificados ainda durante a vida intrauterina, através de exames como o ecocardiograma fetal. No entanto, há casos em que a doença só é diagnosticada semanas ou meses após o nascimento, quando surgem sintomas graves. Crises hipercianóticas estão entre as manifestações clínicas, representando ameaça à vida da criança. Avance na leitura para entender quais defeitos caracterizam a tetralogia de Fallot, sintomas e tratamentos disponíveis. No final, você verá um bônus com soluções de telemedicina para auxiliar na detecção da patologia. Sobre o que é tetralogia de Fallot. É uma doença congênita caracterizada por um conjunto de malformações no músculo cardíaco, aorta e válvula pulmonar. A patologia prejudica a circulação sanguínea normal pelo pulmão, permitindo que sangue pobre em oxigênio, desaturado, seja enviado para o organismo. Por consequência, as células sofrem com a carência de nutrientes e oxigênio, desencadeando quadros de cianose severa. A tetralogia de Fallot é considerada a principal cardiopatia congênita cianótica, respondendo por 7 a 10% dos casos de malformação cardíaca congênita. Entenda os defeitos na tetralogia de Fallot. Antes de mencionar os principais defeitos, é importante deixar claro que a doença pode se apresentar de formas variadas. Portanto, o que cito abaixo são as malformações mais comuns em pacientes com tetralogia de Fallot. Grave defeito no septo interventricular, permite a comunicação entre ventrículo esquerdo e direito. Obstrução do trato de saída do ventrículo direito, impede a conexão entre ventrículo direito e artéria pulmonar. Desvio da aorta para a direita, a raiz da artéria acaba se deslocando, assumindo uma posição anormal. Hipertrofia do ventrículo direito, resulta da maior pressão a que essa câmara fica submetida devido aos demais defeitos congênitos. Sobre os sintomas da tetralogia de Fallot. Os sintomas dependem do grau de comprometimento das estruturas cardiovasculares. Caso as malformações sejam muito graves, o recém-nascido apresenta cianose severa, precisando de tratamento logo após o parto. Já pacientes com quadros moderados ou leves podem ser diagnosticados nos 2 primeiros meses após o nascimento, quando o bebê tende a apresentar cianose nas extremidades do corpo e mucosas. Desaturação de oxigênio. Respiração ofegante, principalmente depois de esforços físicos, como ao mamar. Irritabilidade. Palidez. Letargia. Algumas crianças podem sofrer com crise hipercianótica, um quadro de cianose progressiva detectável por meio de sinais como hiperpneia e irritabilidade. Trata-se de emergência médica que, se não tratada, pode evoluir para perda da consciência, parada cardiorrespiratória e óbito. Daí a necessidade de acompanhamento do paciente pediátrico, bem como da orientação dos pais e responsáveis para que saibam identificar os sintomas da tetralogia de Fallot e busquem ajuda médica. Sobre a expectativa de vida de pacientes com tetralogia de Fallot. Sem tratamento, a patologia tem altos índices de mortalidade. Estudos realizados sobre a evolução natural da tetralogia de Fallot demonstram que apenas 11% desses pacientes atingem os 20 anos de idade. A mortalidade é bastante alta, 36% no primeiro ano de vida, diminuindo gradualmente até os 10 anos de idade, quando então se estabiliza, passando a apresentar uma taxa anual constante em torno de 6,4%. Em decorrência desse fato, apenas 11% dos pacientes com tetralogia de Fallot estarão vivos aos 20 anos, 6% aos 33% aos 40 anos. Sobre a tetralogia de Fallot ter cura. Não se pode falar em cura para a doença, uma vez que o paciente necessita de monitoramento junto ao cardiologista durante toda a vida. Contudo, cirurgias para a correção dos defeitos cardiovasculares podem aumentar a expectativa e a qualidade de vida de quem sofre com tetralogia de Fallot. Em alguns casos, é possível ter uma rotina próxima à de pessoas saudáveis, adotando medidas para prevenir complicações. Sobre os tratamentos para a tetralogia de Fallot.
O tratamento definitivo consiste em uma ou mais cirurgias de correção das malformações congênitas, com a primeira operação feita até os 6 meses de vida. Mas nem sempre a patologia terá sido diagnosticada nesse período, expondo a criança à crise percianótica. Nesse contexto, a equipe médica deverá socorrer o paciente, administrando suplementação de oxigênio e, se necessário, fármacos como morfina e beta-bloqueadores. Também é indicada a flexão dos joelhos sobre o peito de bebês pequenos. A correção cirúrgica deverá ser realizada assim que possível. Sobre como é feita a cirurgia de tetralogia de Fallot. A necessidade de uma ou mais cirurgias depende da condição do paciente, gravidade e características da doença. O objetivo da operação é fechar o septo ventricular usando um retalho cirúrgico, o que acaba com a comunicação interventricular. Se for possível, a equipe realiza a abertura do trato de saída do ventrículo direito no mesmo procedimento, dilatando a válvula pulmonar. Telemedicina ajuda no diagnóstico da tetralogia de Fallot. O diagnóstico após o parto utiliza inicialmente o raio-x de tórax, que mostra formas incomuns, e eletrocardiograma, que evidencia a hipertrofia do ventrículo direito. Por fim, pode ser pedido um ecocardiograma com Doppler para confirmar a hipótese diagnóstica. Tanto o ECG quanto a radiografia torácica podem ser feitos pela equipe local e interpretados à distância via telemedicina. Dessa forma, sua clínica ou hospital ganha agilidade no laudo e embasamento para decidir pelo tratamento adequado. Basta fazer os exames normalmente e compartilhar os registros no sistema de telemedicina Morse. Um de nossos cardiologistas de plantão vai analisar as imagens ou gráficos, interpretando-os sob a luz da suspeita clínica e histórico do paciente. Em seguida, elabora o laudo médico, assinado digitalmente para confirmar a autenticidade. Graças a essa dinâmica, o documento é entregue em minutos na plataforma. Acesse o site da Morse e conheça todas as vantagens da telemedicina cardiológica para a sua unidade de saúde. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morse a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa.